Olá, boa tarde pessoal. Como é que vocês estão hoje? Estão todos preparados aí para o nosso bate-papo? Hoje a gente vai ter aí um convidado bem especial. Vai ser uma live bem interessante para a gente tratar aí de um assunto bastante relevante que a gente consegue abranger aí em diversos aspectos da nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou vendo já várias alunas chegando por aqui, estou vendo uma galera que está no workshop. Que legal que vocês estão por aqui também. Boa tarde, galera, boa tarde. Gratidão pela parceria, gratidão por vocês estarem com a gente. Inicialmente eu quero mais uma vez agradecer, eu acho que eu não posso começar de jeito diferente, por todo o carinho que todos vocês estão me enviando, pela forma carinhosa e amorosa com que eu estou sendo tão acolhida. Gratidão imensa. Bom, nosso convidado já está por aqui e vocês hoje vão poder conhecer o Gustavo, que é E aí eu convidei ele para enriquecer essa nossa semana cheia de conteúdos aí para a gente poder ter uma esfera de autocuidado mais elevada e mais presente na nossa vida. Gustavo, tudo bem? Olá, querida, tudo bem? Tudo ótimo, que bom ter você Joia. aqui. Gratidão por você ter aceitado esse convite. Estou muito honrada Obrigado. pela sua presença. Obrigado mesmo. Eu também, energia boa, clima bom, é gostoso assim, tá um sol danado, então tem muita coisa boa, né, que traz a gente para esse encontro. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu te agradeço pela presença. A intenção hoje aqui desse bate-papo é a gente conversar aí sobre um tema que, de repente, muitas vezes as pessoas não conectariam aí quando a gente fala de mandalas. Porém, a nossa ideia com todo esse movimento que a gente está fazendo aí nas últimas semanas é trazer luz, inclusive para aquelas questões que às vezes ficam ali um pouco nos bastidores do que acontece, um pouco mais no sutil. Então, a ideia é trazer foco para algumas questões. E aí, quando a gente fala de autocuidado, né, que é a nossa proposta aqui, enquanto Medite Criando, quando a gente fala de mandalas, desse caminho do autoconhecimento, do sutil, da gente se permitir a enxergar o nosso eu, né, a olhar para dentro, que às vezes não é um caminho tão confortável, porém ele é sempre engrandecedor, né? A gente sempre Sim. ganha quando a gente se permite ir por esse caminho. E eu percebo que muitas pessoas, quando a gente faz assim, aulões ao vivo, quando a gente faz um evento como esse, toda vez que a gente faz grandes mobilizações, onde a gente consegue criar aí uma egrégora energética, né? Porque é isso que acontece com tanta gente unida, assistindo às aulas, conectadas nos mesmos saberes, em todas essas lives com convidados incríveis. A gente cria uma egrégora energética muito forte. E aí, nessa hora, a galera consegue dar o primeiro passo, consegue colocar movimento ali, né? Nesse fazer e consegue colocar no dia a dia dela, neste período, este fazer. Sim. E quando eu falo de autocuidado, né, é importante eu deixar claro aqui que eu entendo que existem inúmeras esferas de ferramentas sensacionais para a gente falar de autocuidado, porém o enfoque nosso aqui enquanto Medite são as mandalas. E aí o que eu percebo é que as pessoas, toda vez que a gente cria esse grande movimento, elas engajam e elas começam. Mas aí muita gente acaba ficando pelo caminho. E um dos grandes objetivos desse nosso papo é a gente trazer a luz para a questão do hábito. Que às vezes muitas pessoas têm essa dificuldade de criar hábitos ou nunca também parou para pensar no que é um hábito, em como eles se criam, o que isso tem a ver com a nossa biologia humana, né? Então, foi por Perfeito, isso que eu te trouxe aqui, para a gente trazer luz para essas questões aí. perfeito. Gratidão mesmo por colaborar, por talvez estar aqui, né, inteiro. E aí eu digo inteiro não só com essa jornada que eu já trilho, né, olhando aí para os hábitos, né. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Sansi. Não tive a oportunidade de me apresentar ainda, mas muitos de vocês já viram até mesmo o nosso convite. Muitos vêm aí como meus seguidores também, já conhecendo o Medite Criando. E faço parte de um movimento, né, chamado Reprogramando Hábitos.
virou mais do que um trabalho, virou um movimento mesmo em prol desse autoconhecimento, dessa expansão de conhecimento quanto ao hábito, né? Quanto o hábito é aquele nosso modo de viver. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu, atualmente na minha vida, né, eu estou como coach e terapeuta também integrativo. Então, para que vocês saibam um pouquinho do que eu trago aqui, mas eu estou inteiro, não só nessa vertente profissional. Por que inteiro, né? Porque as mandalas, elas trazem isso, né? As mandalas, elas, para mim, dentro da minha percepção pessoal, né, nem tanto profissional, mas elas trazem a coloração do ser, né, o movimento da essência, ela traz tudo isso. E eu queria, na verdade, já falando de essência, eu quero fazer talvez duas grandes perguntas, e eu vou fazer uma agora, né, que talvez já faça muito sentido para as pessoas que estão identificadas, Thalita, com esse movimento, né, de, puxa, eu gostei, eu entendi, para mim faz muito sentido na minha vida, e por que eu não consigo, né? Por que às vezes eu faço um curso e não perpetuo isso, né? Não faço disso um hábito na minha vida, né? Qual é a dificuldade que eu enfrento, que a gente vai responder aqui, talvez, né? Para quem estiver com a gente, então estão todos convidados a estar com a gente esse tempo todo. E a primeira grande pergunta, né, que eu faço é, primeiro, qual é o sentido para a sua essência, né? Sentido de sentir mesmo, né? Para você, que você deseja eternizar isso, que você deseja perpetuar isso, né? Então, algumas pessoas já entraram em contato, né, de acordo com o convite de algum amigo, que já estão participando dessa semana maravilhosa, né? Amigas já vieram me contar também. Então, é um movimento, e aí surge um certo desejo, né? O querer desperta a gente, né? Nos motiva a mudança, nos motiva ao movimento, né? E aí, essa motivação, esse desejo, muitas vezes é sim algo válido demais, é algo que nos impulsiona, que nos tira da inércia, né? Que faz a gente se inscrever na Semana das Mandalas, né? Nos workshops, estar aqui, por exemplo, com a casa lindamente cheia. E o que acontece, talvez, é porque tem algo que é um pouco mais sutil, você falou sutil da palavra, né? E eu gosto de falar que, não sei se é mais para cima ou é mais para dentro, né? Dessa pergunta. Primeira, eu queria deixar isso, né? Primeiramente, eu queria deixar isso. Qual é o sentido que você encontra nisso? Sentido mesmo, sentido para a sua essência, né? O sentido, quando você tem a oportunidade aí de criar a sua mandala, né? Qual é o sentido que você tem para trazer esse benefício para o seu todo, né? Para todos os seus papéis, para a sua vida em si, né? Quando a gente sai de uma semana, enfim. Então, eu acredito que essa é a primeira pergunta, que muda um pouquinho daquela motivação, né? E que já nos conecta, o que eu quero trazer aqui, com essa ciência do hábito, que já nos conecta com, de fato, né? O que a gente precisa neurofisiologicamente, né? Neuropsicologicamente, para programar um hábito, digamos assim. Assim, a gente tem aí diversos relatos durante essa semana e antes, inclusive, com todas as nossas alunas, a gente tem um contato bem direto aí com as alunas, e tem algumas questões que elas são extremamente presentes, e hoje teve até uma moça que está participando da semana que ela me mandou uma mensagem, eu respondi para ela até com um áudio, falando sobre isso, que ela me relatou que ela estava com dificuldade para dar continuidade, ela estava sentindo um desconforto naquele fazer, sabe? E ela não sabia ainda como lidar com aquele desconforto que esse fazer trouxe para ela. E aí eu, conversando com ela, coloquei exatamente essas questões, que quando a gente começa a fazer as mandalas, né, diversas esferas sutis, elas começam a aflorar de forma muito fluida. E que às vezes a gente não conseguiria até colocar em palavras, mesmo sendo uma pessoa muito comunicativa, algumas questões a gente nem sabe que estão lá, né? Estão um pouco ali abaixo do nível da água de um iceberg, né? O consciente é a nossa parte inconsciente. E que aí quando essas coisas vêm, nem sempre vem de um jeito gostosinho, nem sempre vem de um jeito agradável.
E só o fato dela entender e olhar para isso e dizer, olha, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei ainda o que é, e eu acho que eu preciso olhar para isso. Foi mais ou menos assim a mensagem dela. Legal. E só o fato dela reconhecer que ela precisava olhar para isso já é um passo que não tinha sido dado antes. E que o processo das mandalas já tinha começado a mexer com ela. Então, isso traz luz para diversas questões e a gente consegue ir removendo bloqueios referentes à nossa essência, aos tijolinhos que foram sendo colocados enquanto a gente foi se construindo. E inúmeras questões são as buscas, né, de quem se conecta. São aí quem tem, de repente, uma depressão. Muita gente se conecta com a minha história, porque eu venho de uma história de um quadro de depressão, de síndrome do pânico, uma série de doenças que foi o que me trouxe para esse mundo das mandalas, foi o que me trouxe o meu despertar, foi a doença. Mas nem todo mundo precisa despertar através de uma doença, né? Então, assim, tem diversas pessoas que se conectam muito com essa questão da minha história. Tem pessoas que vêm por conta de ansiedade. Foi ontem mesmo, uma aluna também da semana, ela mandou um depoimento muito bonito pra gente, falando que ela tinha acordado com muita ansiedade, acelerada, pressão alta, e aí ela foi ver a aula, colocou os filhos para fazer lição, foi ver a aula, e durante a aula a respiração foi acalmando, o coração foi acalmando, ela terminou numa explosão de energia. Então, assim, são diversos os motivadores que fazem com que as pessoas se conectem. E aí existe aquela barreirinha que às vezes ela começa ali naquela caminhada, caminha junto, e quando essa energia forte desse movimento ela começa a baixar, que toda jornada, né, tem um começo, meio, fim, e a semana termina neste final de semana, essa pessoa acaba se desconectando do fazer. E eu vou pegar o adendo, eu vou pegar bem esse gancho, na verdade, porque é nesse ponto que você consegue, até nesse nível de consciência, né, no final desse processo, que bom que a gente está chegando aqui antes do final dessa semana, porque ao final dessa semana, assim como ao final de cada aula, né, mas ao final dessa semana, naquele nível de consciência, você talvez possa olhar para, através desse estado, olhar para a sua vida como um todo, né, e entender, e aí racionalizar, aqui sim, o racionalizar, olha o sentido disso para a minha vida, tá? Por que eu estou dando a ênfase no começo, né, dessa minha explanação, para falar sobre hábito, enfim, porque um hábito, eu só programo um hábito, realmente eu só integro um hábito na minha vida quando eu estou engajado com essa recompensa. Quando uma parte do meu ser, ela deseja de fato. E a motivação... Quando a gente reconhece, né, por que eu quero aquilo, né? Exato. É um motivo maior, é um propósito, né? E aí essa mudança, por que eu falo desse estado de consciência, né, Thalita? Porque é nesse estado que, por exemplo, essa amiga que você traz aí, talvez ela olhe e fale, nossa, e se eu conseguir vibrar nisso todos os dias? Imagina se eu conseguisse criar o hábito de, todo dia de manhã, eu ter um ritual para fazer minha mandala, né, para fazer isso de um modo consistente. Quais seriam os efeitos disso? E aí a gente se afeiçoa, né, com esse desejo de, olha o propósito disso para os meus filhos, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho, né? E aí a gente começa com essa programação do hábito, mas ela começa através dessa recompensa, né? Por isso que eu gosto de começar primeiro com o sentido. Mas o que é interessante, eu vou falar agora de uma barreira, né? Uma das barreiras que nós enfrentamos também não é por mal, assim como você falou de algumas partes do nosso ser, né? Então nós temos esse nível de consciência, mas ao mesmo tempo nós temos uma parte, né, do nosso sistema 1, o nosso sistema cognitivo, racional, né? É ele que dá conta, ele precisa dar conta da vida, né? O nosso adulto, né, dá conta das responsabilidades, né? E o que acontece? Desde que o ser humano é uma espécie humana, nós temos uma programação neural, e é inconsciente, de economizar energia, né? Se a gente para pensar, nosso cérebro mais primitivo, que vem lá dos nossos ancestrais mais cavernosos, digamos assim, tinha uma questão de energia, tudo era na força, tudo era no físico, né?
Então, se eu estivesse cansado, isso poderia significar eu viver ou morrer, né? Que é o Sim, nosso reptiliano, que é o nosso cérebro mais sim. antigo. Instinto de fuga ou luta, De né? A fuga ou sobrevivência. luta, sobrevivência, né? E o que isso carrega, né? Toda a nossa espécie, o que isso carrega toda a nossa programação? Porque desde lá nós fomos nos desenvolvendo, ou seja, nós somos descendentes desses sobreviventes, porque talvez Sim. lá atrás existiu alguma espécie humana que fosse 100% tranquila, né? Não sobrevivente, só que ela deve ter morrido, né? Realmente ela não conseguiu A gente fugir. não descendeu deles. Não dele, exato. Exatamente. Por quê? Então, lá atrás, quem sobreviveu? Quem tinha esse nível de cortisol muito alto, né? Quem tinha esse instinto de fuga e luta, né? Justamente o nosso instintivo. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós fomos nos desenvolvendo e nosso cérebro foi criando uma estrutura que economizasse energia. Porque a mensagem de vida, o propósito que a gente tinha era sobreviver. Eu preciso Sim, sobreviver. E aí, se eu não economizar energia, eu posso morrer, ou posso ter que matar, né? Enfim. sim. E isso não é só lá atrás, isso é no dia de hoje, né? Nos dias de Uhum. hoje. Nós temos toda uma programação, nós temos gânglios que ficam na base do nosso cérebro, que cuidam de uma certa programação, desde a nossa concepção, né? Desde a nossa vida intrauterina, desde a nossa infância. A gente vai se assemelhando com as experiências e toda essa programação tem um foco. É como eu posso economizar Uhum. energia? Como eu posso fazer da mesma forma, né, para economizar energia? Né? E uma pausa e também vou para o outro lado. Né? Essa energia, né, de economia de energia, ela é literalmente, tá, desativar algumas áreas do cérebro e esses gânglios ali, eles assumem o controle, o piloto automático, né, quando a gente fala. Por quê? É para a gente fazer da mesma forma como a gente já fez, né, por uma questão Sim. de energia e tudo mais. Então, o que acontece? O contraponto, o que é muito bacana aí, já fazendo até com a mandala, com essa meditação ativa, né, com a atenção plena, com esse movimento físico, motor quando eu estou ali nesse córtex pré-frontal, quando eu estou realmente assim, ativando inclusive meu cérebro mais novo, minha inteligência, eu estou iluminando todo o meu cérebro. Então eu estou gastando muita energia, mas eu estou criando uma nova Novos disposição, caminhos, né? novos caminhos. A São novas conexões. neuroplasticidade, Sim, novas conexões neurais. Exato, exatamente, né? Então, só sim, que nosso cérebro não consegue fazer isso, entre aspas, né, dentro da nossa espécie, a todo instante, a todo momento. Então, o que ele faz? Na primeira oportunidade, eu saio dessa semana e eu me deparo com algo maravilhoso. Então, assim como você falou, né, isso não entra somente nas mandalas, né, mas vou fazer uma atividade física, fiz uma meditação muito boa, vou começar uma semana de alimentação saudável e por aí vai. É tudo muito gostoso, só que é fato, né? Nossa programação mais instintiva e mais antiga, ela predomina, né? E o intuito é economizar energia, ou seja, voltar para o piloto automático, né? E sim. É, estudos, por favor. só para colocar isso eu vou te passar, mas estudos Não, da Duke University, por exemplo, eles falam que 40% de tudo que a gente faz no dia são hábitos. São hábitos. 40% de tudo que você faz. E aí, se você para pensar, você passa quantas horas dormindo. Então, essa hora de que você realmente consegue agir, ela começa a encurtar. Começa a encurtar. Então, sim, é desafiador, tá? Primeira coisa, então, assim, pode não ser tão simples assim, programar um hábito, viver isso, mas é muito possível. Primeiro, se você estiver conectado com um sentido. E depois eu vou sim. falar no finalzinho, eu vou falar mais uma questão aí do que é primordial para que você consiga, né, fazer esse movimento e o que precisa para se tornar um hábito, né? Sim, sim. É interessante que você falou aí da neuroplasticidade, de como as novas conexões se formam. E aí, quando a gente fala isso referente a um novo hábito, só que aí a gente vai além, né, do que só um novo hábito. A gente está colocando o nosso cérebro em ação e a gente está criando novas conexões, porque
como é uma coisa natural nossa, da nossa biologia, que o nosso corpo, a nossa engrenagem humana vai buscar o caminho mais curto, mais fácil, para ele fazer mais descansandinho, justamente para ele ter energia para quando precisar fugir de um tigre. Afinal, a gente vive fugindo de tigre, né? Perfeito. É tipo o chefe, o tigre é o prazo da entrega do projeto, são os nossos tigres de hoje. Chegam em casa, isso, boletos, isso tudo são tigres, perfeito. Exatamente. E aí, quando a gente ativa toda essa neuroplasticidade, a gente está dando potência para o nosso cérebro, né? É como se fosse, eu costumo dizer que a meditação ativa, e aí a gente entra no fazer de mandalas, é como se fosse, para mim, uma academia cerebral. Da mesma forma que a gente vai para a academia, para o nosso corpo ele tá saudável, para a gente ter uma musculatura, nem sempre para ficar marombada, até porque é uma pequena parcela de gente que consegue ficar marombada, né, gente? Mas é para ter saúde corporal, né? E uma das coisas que eu gosto, inclusive, de falar é, gente, meditação ativa é uma academia cerebral. E aí, nesse momento, a gente consegue fazer novas conexões, trazer mais energia para esse cérebro. E aí a gente vai entrar no hábito quando a gente começar a executar várias vezes, e aí esse cérebro vai tentar deixar de fugir isso, né? Existe também um liga com a gente ter um período, né, de repetição, um período onde a gente se esforça. É isso, se esforça. Eu ia usar a palavra força, mas não é forçar, né? Não é ser forçado, né, nesse caso. Afinal, a gente se comprometeu com um objetivo maior que a gente entendeu que faz sentido, né? Isso. Então, mas precisa desse esforço. Aí sim, essa palavra é bacana. Exato. Precisa mesmo desse esforço e num segundo momento, o nosso cérebro ele começa a se adequar a isso também, né? O nosso cérebro começa a aceitar essa condição para, num terceiro momento, isso começar a integrar, né? Que a gente vai chegar aqui passando por esse ser mesmo. Mas perfeita colocação, porque de fato é isso. De fato nós buscamos o mais fácil. E aí, muitas pessoas podem falar, poxa, mas tudo que eu vivi nesse instante, nesse momento, nessa atividade, nessa meditação ativa, olha o que me veio, olha que momento de expansão de consciência, e olha que conexão com o meu ser, que conexão com a minha emoção, olha que interessante, porque eu acolho uma parte do meu inconsciente que eu nem sabia, nem conhecia, e eu quero isso pro resto da vida. Isso é muito melhor do que eu estou vivendo, do que como eu estou vivendo, né? E aqui entra uma questão primordial, né? Nós somos adultos e, vamos dizer assim, nós já temos um prédio construído, né, de como nós vivemos, né, de como nós funcionamos, né, nossos padrões, nossos hábitos. Por isso que eu falo lá do Reprogramando Hábitos, porque hábito está em tudo, da forma como você se relaciona, a forma como você fala, se você aceita ou não, a forma como você se cuida ou não, o quanto de tempo... A forma como a gente reage, o quanto de tempo você investe no seu dia para você, o quanto você se despende energia e atenção durante o dia para se perceber, estar conectado a si mesma, conectada. Isso tudo são hábitos, né? Mas isso tudo são hábitos, a maioria do que eu falei aqui são positivos e muitas vezes a gente vive hábitos que hoje a gente julga como não saudáveis, né? Hoje... Exato, mas que em muitos contextos as pessoas entendem como normal. Afinal, essa é a realidade que é apresentada pela sociedade que a gente vive, é o contexto familiar, histórico, social, né, do círculo daquela pessoa. Perfeito. E muitas vezes ela não traz a luz para virar uma chave e dizer, pera, eu posso dar um passo aqui para a direita, né? Tudo bem que essa é a realidade que eu tenho que viver, que não é exatamente assim, a gente pode fazer novas escolhas, mas ela consegue dar pelo menos um primeiro passo, quando ela se permite, né? E trilhar um novo caminho. Perfeito. Perfeito, porque o externo ele nos impõe muita coisa, né? Esse nosso contrato social, né? Aristóteles fala, né, que a nossa única oportunidade de sermos humanos é dentro da humanidade, né? Dentro de uma humanidade que nós temos essa oportunidade. Então, mas acontece que será que eu tenho? Né? E aí nós temos todos esses padrões de como funcionar ou não, e a gente já está muito enraizado. Por mais que alguns deles, Thalita, a gente julgue, a gente fala, olha lá eu de novo procrastinando, olha eu lá de novo não me dando atenção, olha eu lá de novo não bebendo água, olha eu lá de novo... E aí, sabe, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, é muito comum, né? No final do dia,
algumas pessoas ainda deitam a cabeça no travesseiro e quando fazem essa retrospectiva, falam, olha lá, de novo eu agindo daquele jeito. Eu de novo respondi, reagi daquela forma, né? E aí pode até parecer um paradoxo, né? Porque eu quero dizer que a gente cria esses hábitos por uma questão positiva, né? Por um instinto positivo, só que ele está trazendo uma recompensa que eu não gosto tanto, né? Pode estar trazendo uma recompensa que ainda que seja uma recompensa, né? Pode estar aí limitando todo o meu ser, né? Diante dessa normose que você fala, né? E esse talvez seja um dos momentos mais desafiadores do hábito, né? Um dos momentos mais desafiadores, porque você precisa entender que você, primeiro, nós somos seres humanos construídos, como eu falei, adultos, e a gente não tem tempo livre. Não sei vocês, né? Mas assim, tempo, a gente estava falando disso agora há pouco, né, querida? E assim, nós não temos um tempo livre, né? Para de repente falar, então tá bom, então agora eu vou criar o hábito, né? De me cuidar. Ai, sobrou um tempo aqui. Sobrou, tá tranquilo. Não, não. E assim, para nós transmutarmos a maneira como a gente vive, o estilo de vida, né? Os efeitos que a gente colhe, o primeiro desafio aí é realmente eu ter consciência do que eu preciso perder, né? Primeiro, depois que eu já tenho consciência de como eu vivo minha vida, porque talvez eu já esteja vivendo algo que esteja impedindo esse hábito de entrar, né? Então eu quero, por exemplo, criar o hábito, como é muito gostoso, né? Do ritual da manhã, de eu criar minha mandala, da minha meditação passiva ou ativa, né? Meu mantra, o que eu vou fazer na minha manhã de autocuidado. Só que ao mesmo tempo eu tenho um hábito de, cara, não consigo acordar cedo ou procrastino demais, né? Então depois que eu tenho a consciência do que eu preciso largar, eu preciso estar disposto a perder isso. Porque tudo tem benefícios, lembra? Sim. Né? Acabei de ouvir aqui, tem uma pessoa perguntando ajuda com a memória. É verdade, faz tempo que essa pergunta subiu, né? Eu ia perguntar para ela, pousada, Gerimagia. Se você puder especificar um pouquinho melhor, agora eu não sei de que momento você está trazendo essa pergunta. Se você puder, faz um tempo já. No meu entendimento, eu acho que está conectado se este hábito, se ele ajuda com a memória. Dentro do meu conhecimento, eu digo que sim, mas também não sei se é exatamente essa a pergunta. Vamos deixar ela elaborar mais aí. Se puder, por favor, Renata. Isso, por gentileza. Legal, vamos deixar ela elaborar enquanto eu faço essa conclusão aqui, porque ela acabou de falar também, né? Procrastinar. Eu faço isso demais, né? E aí fala, poxa, eu procrastino demais e eu tenho tempo, então, né, para integrar esse novo hábito. Eu tenho tempo para integrar esse cuidado, né, diário de mim mesma, de perceber minhas emoções, de deixar emergir aquilo que eu preciso dar atenção em mim mesma, né, em mim mesmo. Mas a procrastinação dá muito ganho. A procrastinação traz muita coisa boa, por mais que a gente Fale-me mais sobre isso. O que a gente ganha? Né? O que a gente ganha ali, muitas vezes, não sei vocês, né? Mas se você parar para pensar, muitos dos ganhos que você tem, muitas vezes é para atender alguma necessidade emocional. Né? De falar, puxa, eu quero exigir mais de mim, só que tem uma parte minha lá dentro desse ser integral, talvez alguma emoção, talvez alguma parte minha lá da minha criança ferida que queira mais colo. E aí, o que eu faço? Eu vou pro sofá, eu vou me dar colo. Eu não consigo exigir mais de mim. De que forma eu estou me acolhendo, né? Exato, exato. Então, a procrastinação, ela muitas vezes ela é uma fuga. Muitas vezes, assim, eu tenho que tirar mais de mim, só que eu não tenho mais. Eu preciso primeiro tampar algum buraco aqui dentro. Nutrir, né? Preciso primeiro me nutrir de algo, né? Porque isso é algo muito rápido, né? Eu tenho visto muito desse hábito da procrastinação, inclusive, tanto nos atendimentos, como nos nossos treinamentos. E eu tenho percebido que é muito nesse teor. Foca ali, nesse momento que você fala, vou procrastinar, estou procrastinando, para,
e realmente entre em contato, em conexão consigo, porque tem alguma necessidade não atendida, tem algum desejo não atendido. E muitas vezes esse desejo é aquele que você falou, não, depois eu faço, no final de semana eu faço. Que era se cuidar, que era se escutar, se dar carinho, se dar colo, para algum sentimento, muitas vezes, que está repreendido, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que, tenho que, tenho que. E aí, lá atrás, ficou algo, no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, sabe? Quando ficou um sentimento de dor, ficou um sentimento de medo, ficou um sentimento de tristeza, né? Não atendido, não escutado, não acolhido, né? Aqui dentro. Sim. Então, muitas das vezes aí o que a gente faz? Eu fico no meio do caminho, eu nem escuto, né, o meu ser, mas também não ajo. E aí eu vou procrastinando, eu deixo isso para depois, muito por conta disso. É maravilhosa a sua fala. Eu acho que eu nunca tinha ouvido uma colocação, esse liga da procrastinação com esse olhar tão amoroso, tão carinhoso, tão compreensivo, e faz muito sentido para mim. E conecta totalmente no que eu, na minha visão, né, de como eu enxergo. Eu sou muito analítica. Mas na minha visão de como eu enxergo o comportamento, os padrões nas pessoas, o que eu vejo é que, às vezes, existe até um esforço, às vezes consciente, às vezes um pouco inconsciente, para alguns hábitos, para alguns caminhos. Porém, quando a gente fala do autoconhecimento, quando a gente fala do cuidado, quando a gente fala de se acolher, quando a gente fala de ter um tempo para a gente, a pessoa ignora, porque ela vive dentro. E aí a gente começa a voltar numa série de questões, né? Porque ela vive dentro de uma realidade onde, às vezes, ela vai até se autopunir dentro da cabeça dela se ela se der aquele tempo. E aí ela não se dá aquele tempo, afinal, ela pode ter, inclusive, crenças limitantes, achando que aquilo não ela não está produzindo, né? A gente tem esse vício de produzir. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando, inclusive, sobre questões pessoais minhas, que eu já consegui resolver, graças a Deus. Sou muito grata por ter conseguido. Mas eram padrões meus esses. Eu tinha uma necessidade constante de estar ali, produzindo. Só que, para mim, a minha crença era que produzir era sempre estar ali em ação, fazendo uma coisa para entregar algo para o outro. O produzir nunca estava ligado a mim, ao meu eu. Eu nunca tinha nem parado para pensar no meu eu. Para mim, o motivo da minha vida era eu trabalhar, ter uma casa legal e poder pagar as contas e ir para uma balada legal. Era só isso. E a partir do momento que eu tive o meu despertar, que foi um pouco dolorido, mas sou grata, afinal, estou aqui agora por isso, foi quando eu comecei a me olhar e a me permitir, e eu também não tinha muita escolha. A vida fez assim, né? E aí é quando a gente começa a se olhar. E o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, conseguem criar um hábito que não é benéfico para o eu dela, mas porque ela tem essas crenças limitantes. Então, em resumo, noto uma dificuldade das pessoas se dedicarem e se comprometerem para o eu. E muitas vezes por essa questão de achar que não, se sentir culpada, às vezes porque vai deixar os filhos com o marido, ou porque vai colocar os filhos para assistir um desenho e não vai estar brincando, ou porque não está sentada do lado do marido, enfim. Mas é cada um na sua realidade, né? Acho que deu para ilustrar um pouco dessa minha visão. Sim, e lembra que eu falei do sentido, né? E é por isso, né? Às vezes, mas é para mim. Mas às vezes você tem um sentido ainda enraizado, né? De que só faz sentido se você estiver fazendo para o outro, só faz sentido se você estiver produzindo, né? E aí tem essas barreiras aí. Enquanto que aí a gente traz luz de novo para uma questão, que enquanto a gente não está inteiro e não está pleno com a gente nunca vai estar inteiro para o outro. Então, inclusive, se eu estou me entregando para o outro, independente de quem é o outro, por amor, por existência, por propósito. Então, quanto mais você quer entregar para esse outro, se entregue para si primeiro, né? Para que você possa ter uma completude. E, inclusive, quando a gente fala de mandala, é completude, né? São coisas que se conectam aí. Então, é de extrema importância que as pessoas olhem e, pelo menos, tentem olhar para a realidade delas e ver como elas conseguem encaixar esse fazer, entendendo que
cara, se eu melhorar o meu eu vai ser mais completo, vai ser um eu mais acolhedor, mais expandido, mais amoroso, e eu vou poder servir de forma mais entregue e mais completa para todos esses outros. E de forma mais feliz, né? Mais satisfeita. Sim. Afinal, eu me dei colo. Perfeito. Perfeito. E tem algumas pessoas comentando aqui, né? Mas é difícil. E é isso que eu falo do desafio naquele segundo momento, né? Então, se eu identifiquei que talvez eu esteja aí identificado nesse olhar e servir para o outro, para o externo apenas, né? Quero dizer, é altruísta que você faça, né? É social, é humanitário, é espiritual que você faça algo para o todo, para as pessoas, mas mediante aquilo que você tem nutrido dentro de si, né? Você não consegue dar uma maçã se você não tiver sustentado uma macieira aí dentro, né? E aí que eu digo se a pessoa quer tanto voltar aí adentro, sustentar isso nessa completude de pensamentos, de emoções, porque ela vai reverberar isso, só que tem um ônus, que eu estou disposta a ouvir não, eu estou disposta a ouvir os outros criticarem que eu estou mudando, eu estou disposta a não sustentar esse hábito que eu tinha antes, que eu vou ter que abrir mão, né? E as pessoas que eu mais gosto, elas vão olhar para mim e falar, você está bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? E, puxa, o quanto nessa minha jornada de autoconhecimento, quando eu digo que eu iniciei mesmo, né, em 2013, e processos terapêuticos, enfim, quantas vezes meu pai mesmo, você precisa disso, cara, imagina, né? E aí, puxa, Pirou, né? que a gente ama, né? E aí que dói, né? Porque só tem emoção, só tem desafio das pessoas que a gente ama, que nós temos vulnerabilidade, que nós nos abrimos de fato. E aí é sentido, né? O sentido que tem que se sustentar, tem que se acolher de fato. Que se eu quero ser aquela pessoa, se eu quero viver daquela forma, eu preciso estar disposta a fazer essa jornada, né? Sim. A me lapidar, a esbarrar em algumas coisas, né? Não estou dizendo que nós temos que ser assim e pronto, acabou. Eu estou dizendo que o antigo hábito, as pessoas também têm o hábito, né, de nos olhar da mesma maneira. Infelizmente, nós não temos o hábito de nos reconhecer a todo instante. Né? No momento da última ligação que eu fiz com a Thalita até aqui, eu já mudei, ela mudou, né? E eu, de repente, não permito isso ao outro, eu não permito nem a mim mesmo, né? Ter as emoções que eu tenho, né? E isso que a Mandala traz, né? A surpresa, talvez, porque naquele momento que eu entro em conexão com essa minha completude não é só meus pensamentos, são as minhas emoções, a minha intuição, né? O meu eu maior, meu eu superior. Então, quando eu estou ali em contato com esse todo, muitas vezes por isso que não é confortável, né? Mas e aí à medida que eu me permito, né, esse hábito de autocompaixão, né, que é preciso para qualquer transformação, ok, né, eu me acolho e está tudo bem, e é o movimento que eu faço com o outro. Aí eu consigo ir trazendo também essa mudança para o externo, né? Consigo ir transformando. É legal a gente mencionar isso, né? Para justamente trazer esse conforto e, inclusive, preparar quem se dispõe a dizer, não, ok, eu vou trabalhar isso, para ela, inclusive, já estar preparada para o que pode começar a acontecer e ela, de repente, vai acolher essa situação com mais naturalidade, né? Sim, porque tem uma questão de eu quero interiorizar mais, eu quero, de repente, fazer disso um hábito. Como eu falei, daquilo que a gente tem que abrir mão. E muitas vezes, para acordar mais cedo, tenho filhos gêmeos também, né? E a minha esposa, por exemplo, ela já disse, quando você acordar, ela disse essa semana, quando você acordar, você me acorda? Porque eu acordo 6 horas da manhã. E eu olhei com muito amor nos olhos dela e falei, não, amor, eu prefiro que a gente durma junto, mas eu acordo mais cedo. Porque é um momento, porque quando ela levanta, as crianças acordam junto. E aí eu disse para ela, falei, eu preciso desse momento para mim. Eu preciso desse momento para mim. Eu falei, é importante, sabe? Então tem que estar disposto também a abrir mão de alguns segundos por amor. E aí quando eu saio dos meus rituais, da minha meditação, né, das minhas orações, eu saio e eu consigo ser eu. Consigo ser eu da maneira que eu sou. Então,
não é só que quando eu digo do outro, né? Porque nós vamos entrar em contato com muitas coisas que nós vamos abrir mão, que é o que a gente gosta, né? Muitas vezes é de dormir até tarde, muitas vezes é de comer algo, né? Muitas vezes é de agir de uma maneira automática, né? Então são Aham. muitos convites que a gente tem aí para voltar aos padrões antigos, né? Então, se Sim. a gente for somando aqui, que a gente está na terceira e última etapa aqui da nossa explanação, Thalita, se eu tenho sentido real para aquilo, né? Se eu estou ancorado, né? Se eu tenho o propósito, né? O sentido de coração, por isso que eu ponho a mão no coração, porque tem que sentir isso, né? Para mim é isso, não tem outro caminho. E eu olho para o que eu vou perder, eu estou disposta a fazer essa jornada, né? De transmutar não só a mim, mas o mundo à minha volta, com muita amorosidade, com muito respeito por si, nos dias que eu falho, nos dias que eu acordo cedo também, que eu quero acordar cedo, mas o dia que eu atraso, né? E o quanto eu sustento de autocompaixão, e eu consigo começar a entrar em contato com o loop do hábito que a gente fala, até mesmo no Poder do Sim. Hábito, que é um livro maravilhoso para quem quer entender mais, além do treinamento do Reprogramando, Thalita. A gente fala, aí eu posso sustentar isso, né, diante de uma rotina, como eu falei aqui, eu gosto muito dessa Sim. palavra, que é o ritual, né? Para começar esse ritual, eu preciso me preparar para sustentar esse campo, né? E por isso que né, minha primeira formação de todas essas é de coaching mesmo, né? Então lá atrás pensa no futuro e como é que você deseja viver a vida. Então hoje, né, nós estamos terminando uma semana, mas a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, como é que você quer viver esse momento? Então você visitar o futuro no momento presente, você fazer essa elaboração estratégica, né? Eu vou para o futuro, né? Visito com papel e caneta na mão e começo a entender o que eu quero fazer, como eu quero fazer, o que eu preciso para fazer, né? Se é a mandala, Sim. então eu preciso deixar ali predisposta, todos os materiais, o que eu preciso fazer apenas para fazer. Eu tenho tive sempre o desejo de fazer yoga, sempre. Faz uns 4 anos que eu vejo tal, que quero fazer. Fui para uma formação que eu ia para o Rio de Janeiro Uau! fazer e aí a professora não estava mais lá do yoga. Eu falei, caramba, eu queria fazer numa outra formação e lá tinha yoga e nessa minha turma já não tinha mais. Eu falei, fiquei frustrado. E aí veio a pandemia e eu falei, por que não? Né? E eu comecei com um tapetinho que eu tinha, porque eu falei, como que eu vou apoiar o joelho? Né? Pus um tapetinho de coberta mesmo, no joelho só na hora. Né? Aí passou uns dias, minha esposa falou, você tá indo bem, tá todo dia, tá? Ela me deu um tapetinho de aniversário, foi em maio, ela me deu um Bonitinho. tapetinho. Hoje, eu falo, esse preparar, né? Eu quero isso, né? Tem um sentido para mim, eu me conecto, eu sei dos efeitos que eu sinto, né? Nas minhas emoções, no meu corpo, eu sinto a disposição que eu tenho de viver melhor. Esse é um dos pequenos hábitos que eu nutro, né? O que eu faço? Logo que eu chego aqui de manhã, mas eu posso fazer à noite, por exemplo, eu entro e estendo o tapetinho. Primeira coisa que eu faço, às vezes eu estou dormindo, às vezes eu estou meio que lavei o rosto, escovei o dente, mas ainda estou dormindo, e eu vou lá e estendo meu tapetinho. É igual, vou fazer minha mandala, eu já deixo o material todo ali. E eu faço. Sim. E eu já não crio desculpas para não fazer mais. Eu já estou ali, é uma agenda. No começo, por isso que precisa desse esforço mesmo, de a gente passar, né, para um novo estágio, para a gente mudar de nível, ir para um novo hábito, precisa desse esforço, dessa disciplina. E num segundo momento, num segundo dia, no terceiro dia, vai falar, nossa, nem lembro mais por que eu fazia. E aí eu tenho que retomar. Para quê? Para Sim. que eu quero isso na minha vida? Né? Mas Sim. o principal é que isso pode se perder, é que eu faça. Eu preciso fazer, e aí a motivação ela me retorna em um segundo momento, e ela me reencontra, e eu vou nutrindo, até o momento que do self 1, né? Que é o consciente, ele capta isso e passa para o self 2, que é o nosso inconsciente.
ele programa isso. E aí chega um momento que você apenas faz sem perceber. E aí já foi. Por instinto, né? Por instinto, de novo. Uma coisa que eu acho bacana também a gente expor aqui é que a gente está falando sempre de um hábito que seja uma coisa diária, né? Uhum. Maravilha se puder ser diário, né? Como um banho que a gente toma todo dia para se limpar. Só que aí, olhando também para o cotidiano, para a realidade das pessoas, tá tudo bem se de repente quem está aí assistindo, quem está afim de seguir nessa pegada, cara, eu não tenho tempo todo dia. Quanto de tempo você tem, né? Isso faz parte também de se preparar para a gente interiorizar um hábito. Então é você olhar para... Você tem quantos dias por semana que você acha que dá para separar um tempo? Ah, eu acho que eu posso separar um tempo por 3 dias. Tá, legal, 3. E quanto tempo você acha que consegue separar nesse dia, né? Aí, às vezes, a pessoa pode olhar para uma mandala e dizer, poxa, mas a gente levou 1 hora na aula fazendo a mandala. Levou, foi a primeira. Só que você não precisa, né, ficar 1 hora. Quando a gente fala de um hábito, quando a gente fala de um autocuidado, e quando a gente olha para a mandala, é um autocuidado, é um caminho de autoconhecimento, de se redescobrir, de se reconectar, que você pode ficar nele por 10 minutos, por 15 minutos ou por 2 horas. E, inclusive, fazendo um gancho lá na pergunta da Renata sobre a memória, é maravilhoso, sim, porque é uma meditação ativa. E um dos benefícios, dos grandes benefícios da meditação ativa é os benefícios de memória que ela te traz. E, inclusive, é por isso que a minha psiquiatra, quando eu estava lá zoadinha, me dizia, medita, 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 medita. Porque a minha grande reclamação diante de tudo que existia, a pior delas era a memória, que a minha memória ficou inexistente. Então, se você faz por 15 minutos, você só tem 15 minutos, tá tudo bem. Se você conseguir se preparar o seu ambiente, o que é preparar o seu ambiente? É ver qual espaço da sua casa, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que você não vai ser interrompido, né? No seu caso, por exemplo, você tem 2 filhos. De repente, se a gente fosse olhar para a sua realidade, seria, vou tentar encaixar ou de manhã, enquanto eles ainda não acordaram, ou no soninho da tarde, ou no soninho da noite. Enfim, é a gente fazer esse planejamento, olhar com cuidado para a nossa realidade, para a gente também não se frustrar, né? Quando a gente fala, tá bom, legal, entendi, sei que isso é maravilhoso, vai mudar a minha vida, tô aqui empolgadaça e eu vou fazer todo dia. Igual a Thalita, quando resolve que vai pra academia, que ela jura que vai ser marombeira. Aí ela diz, eu vou todo dia. Segunda todo vai, dia. na segunda vai. Vou. E na terça tô como? Tô frustrada. Por quê? Porque eu não tive a inteligência de olhar com compreensão para a minha realidade e fazer esse planejamento, entendendo como eu vou planejar isso aqui para eu ter sucesso. Não adianta eu dizer que eu vou todo dia, ou que eu, nesse exemplo, eu vou fazer uma mandala todo dia por 1 hora, se a gente sabe que isso não é realidade. A gente precisa ser amorosa, inclusive, na nossa forma de se olhar. Então, aí a gente olha para o horário, a gente olha para a periodicidade, a gente olha para o ambiente, a gente olha para escolher um momento que não vai ter uma interrupção externa, de repente, seja ele qual for. E aí, quando a gente consegue reunir essas coisas, a gente tem muito mais sucesso de prosseguir, né? Integrar esse hábito. Persistir e integrar. Isso, a palavra é se integrar. Porque no começo a gente persiste. E aí, como você colocou maravilhosamente bem, a gente integra e ele começa a ir para a casa do automático. Mas não é aquele automático ruim. Porque a gente está falando de um hábito que só traz benefício. Né? Que vai trazer essa completude, essa expansão para a gente. Essa sua fala é linda, 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 porque já faz parte, né? Eu acredito que muito dos hábitos saudáveis, talvez se você parar para pensar algum hábito saudável que você tenha, ele já está conectado com o autocuidado, com a autocompaixão. É muito provavelmente. Muito provável que seja assim. Então, quando você fala de tudo isso, quando eu coloco em processo, isso já faz parte do processo. Né? Eu dormir cedo, porque eu sei que amanhã, no Reprogramando agora, eu estou fazendo um ciclo de 21 dias de Ho'oponopono, né? Então eu sei que eu preciso, não é? 7 horas da manhã, isso. Então eu sei que eu preciso acordar cedo, preciso estar bem, por mim, eu quero, não é que eu preciso, mas eu quero.
Então eu vou ter que abrir mão de ficar até meia-noite assistindo um seriado com a minha esposa, talvez. Às vezes, quando a Sim. gente assiste um seriado e vai, eu falo, não, agora chega porque eu preciso dormir, né? Eu preciso estar Uhum. bem no outro dia, eu quero estar bem no outro dia. Então, já faz parte do processo esse se cultivar, né? Cultivar a sua forma, a sua medida, com essa assumindo essa vulnerabilidade, porque a sua vida ela é só sua, né? Então a sua rotina tem que se adequar, né? E a melhor pessoa, assim como colocaram, assim como a única pessoa que pode fazer tudo por você é você, né? E a melhor forma de você integrar qualquer hábito é você tendo essa mesma amorosidade, né? Como é que vai funcionar para mim? E aí é esquecendo do externo, comparações, né? Poxa, mas a Thalita já faz lá 5 horas de mandala. Claro, porque ela faz a aula e ela tem mais as alunas, e ela tem mais, tem tudo isso, ela faz por dia, ela vive isso, né? Mas é muito Eu diferente. respiro isso, né? Ela Tá respira. entranhado. E o Quanto seu. tempo eu levei para entrar neste fluxo, interiorizando isso, né? Legal, legal, perfeito. E é cada um respeitando essa sua própria jornada, né? Cada um na sua Sim. idade, com seus familiares, onde mora, como trabalha, como faz, né? Aquilo que faz, de novo, sentido para você. Tem que fazer sentido do coração, né? Eu acredito que, e ela perguntou aqui, Renata, você trouxe, né, Thalita, o quanto tem benefícios, né, a mandala para as memórias, né? Pura e simplesmente por isso. Olha a integração do eu, gente. Quando eu falo eu, não é eu do ego, né? Não é o eu do que eu quero, não é o eu do que tem que me satisfazer, de prazer. Não, estou dizendo do eu de dar atenção, de dar consciência para as partes do meu eu, né? E quando eu estou meditando, né, nessa meditação ativa, como um mantra, né? Como um mantra que significa que a mente transcende. Quando eu saio do campo do mental, quando eu saio dos campos dos pensamentos, que eu estou vivendo nem o agora, estou vivendo um futuro demais, por ansiedade demais, né? Que você trouxe, por pânico demais, por tentar prever inúmeras formas, ou por depressão demais, porque eu fico muito ancorado, muito ainda conectado a pedras do meu caminho, a lembranças do meu passado, e eu fico, uma parte do meu ser, um fragmento da minha essência ficou ali por alguma emoção, né? Eu trago isso, eu saio do passado, eu saio do futuro e eu venho para o aqui e agora, porque é onde eu vivo, onde eu existo, e é onde, de fato, só isso existe. Só isso é o que há, né? E aí não tem, nesse mantra, de novo, né, completando essa frase, quando eu transcendo essa minha mente, que está ou no passado demais, ou no futuro demais, eu entro no meu ser. Eu entro em contato, eu saio do meu eu, né, do meu ser ali, muitas vezes da minha ferida, do meu eu inferior, do medo, da raiva, né? E eu vou para um lugar de dar acolhimento, um espaço mesmo de numa roda de cores, numa roda de onde eu me coloco como um todo, onde quem sou eu hoje? Quem sou eu agora? Quem estou eu? Assim como eu gosto de Sim. falar. E aí, amanhã é outro dia. Então, benefício da memória, quero dizer, aqui chegando, né? Que essa parte do nosso cérebro que traz, né, as memórias, ela só é permitida à medida que a gente está no momento presente. A gente não registra o momento se a gente não vive o momento presente, né? Então, se você parar para pensar, sabe aquela pergunta que a gente fala, né? Qual seria o dia que você foi mais feliz na vida? Um dia que você, se você aparecesse um gênio da lâmpada, que você gostaria de reviver? Tamanha felicidade, tamanho prazer que foi aquele dia, né? Se você parar um pouquinho, você fala, nossa, esse dia eu queria... Às vezes a pessoa não tem nenhum só dia. Nossa, eu queria reviver esse momento, né? E aí, às vezes, as pessoas respondem, poxa, foi meu casamento, né? Não foi minha promoção no trabalho, não foi minha transição de carreira, foi o nascimento do meu filho, foi o parto, né? Foi, enfim, você só guardou na sua memória, né? Você só eternizou isso na sua essência porque você estava ali vivendo o momento presente. E Sim. aí é capaz de você lembrar Perfeito. cheiros, é capaz de você lembrar vozes, a roupa,
exatamente o que estava acontecendo, porque você estava ali, inteiro. Assim como nessa completude, né, de razão, de emoção, o seu corpo, você estava ali sentindo, né? As pessoas contam, nossa, eu sinto até a mão da pessoa que pega, né? Quando a gente faz uma vivência mais profunda do que essa pergunta, fala, nossa, eu sinto a mão da pessoa que me abraçou, porque o corpo estava ali, né? As emoções estavam ali, você estava ali. Então, Sim, que tal se perfeito. você vivesse todos os dias presente? No Presente no presente. agora. Eu acho que esse é o grande segredo, né, da nossa realidade. E fala maravilhosa. Estou completamente apaixonada. Gente, Querida, assim, eu gratidão. fico chateada que o horário está terminando. Eu acho que daria para conversar por muito tempo. Então, assim, se eu posso deixar uma dica rica para quem está aqui, sigam o Gustavo. Ele tem muito conteúdo legal, cara. É realmente engrandecedor poder estar em contato. Tá rolando ainda suas lives de manhã? Tá rolando, a gente está amanhã, Pronto. 14º dia do Ho Oponopono. Olha, então ainda dá tempo de pegar essa jornada do Ho 7 da manhã. Oponopono. Sou muito grata. Antes da gente fechar, eu acho que eu deixei só uma bola quicando que pode causar dúvida, que foi, eu acho que eu não expliquei direito sobre, que eu falei, você pode fazer a mandala, que eu fiz um paralelo entre a aula levou 1 hora e você pode fazer a mandala durante 15 minutos. Não é que eu não estava falando que seria feita exatamente a mesma mandala, mas o que eu queria dizer ali é que é tudo um processo de construção. Então você também não precisa trazer essa cobrança quando quiser trazer esse hábito de concluir a mandala, independente de como ela vai ser, de que tamanho ela vai ser. Você pode, inclusive, se propor a fazer uma mandala grande e que ela vai ser desenvolvida ao longo da sua semana. E o que importa, o grande segredo aí é você ter essa qualidade de presença no momento que você separar para construir esse hábito. Se for os 15 minutos, tem a qualidade de presença nesses 15 minutos e faz pelos 15 minutos que você tem. Eu só fiz isso aqui. Tá tudo bem, tá em paz, acolhe esse aqui e amanhã faz mais um pouquinho, entende? Só queria fechar isso aí, que eu fiquei aqui, eu falei, eu acho que eu não falei, isso pode gerar uma dúvida. Você foi muito feliz, porque você só não falou do tempo de 15 minutos, mas eu não prestei atenção. Mas é perfeito, porque o nosso inconsciente, ele nos carrega a vida inteira, não é porque você terminou, vou fazer uma mandala grande, eu não vou conseguir um dia só, que você vai voltar, se você tiver um momento presente, você vai voltar exatamente naquele instante, naquele mesmo processo. Exatamente, é um processo, é uma construção, como tudo na nossa vida, e essa é uma das muitas lições que a gente tem quando a gente se envolve com a mandala, a gente deixa ela acolher a gente acolhe ela e a gente entra nessa troca. Perfeito. Gustavo, estou muito grata por você ter aceitado esse convite, que conversa maravilhosa. Vi pessoas maravilhosas aí mandando comentários, interagindo. Estou muito grata pela presença de cada um. Vi alunas, vi amigos queridos presentes. Estou extremamente grata, exato, ao universo. E lembra que quando a gente se falou, eu falei, tá rolando uma demolição aqui do lado. Tem também um vizinho ouvindo heavy metal o dia inteiro. E, de novo, mais um dia, na hora da live, a música parou e a demolição também. Ó a sincronicidade. Nada por acaso. Como não ser grata? Que lindo, que lindo. Exatamente. Muito bom, obrigado. Muita gratidão. Eu que agradeço. Eu te agradeço. Thalita, aqui no espaço Medite Criando, todas essas pessoas enérgicas, e quantas perguntas vieram e quantas interações. Sim. Muita gratidão, né? Eu acredito muito nessa egrégora, assim como você abriu falando, e como eu saio sentindo isso, né? Dá até um calor assim nas costas, gostoso dessa energia. E se eu conseguir colaborar, compartilhar, esse é meu papel. Estou aqui para dúvidas também, escrevam, tá bom? E aí, estamos juntos nessa jornada. Gratidão a todos. Mais uma vez, gratidão. Um beijo grande. Gratidão, pessoal. Beijão. Tchau. Último recado, já que eu tenho 30 segundos. A aula 3 foi liberada hoje. Se vocês não assistiram, assistam. É uma aula importantíssima e domingo tem aula ao vivo. E sigam Medite Criando, @Medite Criando. E vocês, o Gustavo. Um beijão, galera. Tchau, tchau. Querida. Tchau.